Boa tarde a todos, a todas. Estamos aqui hoje apresentando a chapa número 1 e a nossa chapa, a DUMB para os professores, é uma chapa, nós chamamos de uma chapa plural, representativa de diversos institutos e faculdades da universidade, do campus Darcy Ribeiro e dos campi também em volta, que hoje a universidade não se restringe só ao campus inicial aqui na Asa Norte da Darcy Ribeiro, mas nós temos o exemplo disso e estamos aqui hoje no campus Planaltino. Muito bem, a nossa chapa, ela tende a fazer uma leitura da nossa universidade, principalmente da situação dos professores, de uma maneira bem diversa e vamos dizer assim, estabelecendo alguns critérios que são importantes para os professores. Dentro dos nossos debates, consensos, pesquisas e todos, a nossa chapa colocou que a importância que existe hoje de uma grande valorização da carreira do professor. Apesar de todos os ganhos que os professores têm tido, inclusive esse ano, nós estamos vislumbrando uma melhora maior, porque apesar de tudo, o professor ainda é a carreira mais desvalorizada do executivo, do governo federal, se comparado às carreiras que são gestores, procuradores, tudo mais. A nossa importância em questão de titulação, salário e também dedicação, às vezes, que o professor tem, passa muito aquém do que acontece nas outras carreiras. Nós estamos sempre abaixo de tudo que acontece. Uma das outras preocupações que a gente tem é também com a qualidade de trabalho, ou seja, a nossa qualidade de vida dentro do nosso trabalho. Nós sabemos que existe uma preocupação muito grande sempre com você ter uma aula de qualidade, a preocupação em repassar ao aluno, o aluno ter uma formação boa, mas às vezes nós não temos, dentro dos nossos campos, dos nossos campi, a condição para que isso aconteça. Nós temos deficiência em iluminação noturno, quando acontece. Os nossos prédios não são prédios que são adequados, às vezes, ao que acontece. Nós vemos aqui, infelizmente, chegando aqui um prédio muito novo e a gente já tem uma rachadura enorme nessa parede, e eu vou ser sincero com vocês, eu estou receoso de ficar aqui dentro hoje com essa parede rachada. Mas nós temos diversas outras colocações que são equipamentos laboratoriais e tudo isso que é importante para que o professor desenvolva o seu trabalho, e para isso a universidade precisa, vamos dizer, se movimentar a fornecer o que seja mais importante e fazer com que isso chegue aos professores, porque hoje a burocracia para alcançar equipamentos é uma burocracia muito grande. As salas de aula, elas não têm todo o equipamento necessário, nem adequadas ao tipo de ensino que é feito, principalmente os laboratoriais. Outra preocupação que nós temos é sempre também, além do salário, da carreira. Nós temos hoje uma carreira que ela se estendeu, ela tem um pouco mais com a vinda de mais setores, né? Mas o final sempre é vislumbrar o professor titular. Nós vemos que nas grandes universidades a quantidade de professores titulares é sempre muito grande. E hoje, para você colocar e chegar a professor titular, existe uma burocracia muito grande para você ter uma progressão funcional. Aliás, não só para o titular, mas de qualquer nível para outro, essa progressão funcional é extremamente complicada. Enquanto em alguns setores, isso não se dá sequer com você apresentar relatórios, apresentar comprovantes. Isso é feito automaticamente pelo seu tempo de trabalho e de uma maneira muito mais, com menos tempo, você consegue passar essa progressão funcional. Então, isso é uma outra preocupação que nós temos para poder passar aos professores que consigam atingir os seus níveis de progressão dentro do que foi passado. Inclusive, um dos fatos muito discutidos por nós é que existem professores que foram aposentados no topo da carreira deles, antes dos titulares, como adjunto, e não existia ainda a nova categoria de associado. E existe uma vontade nossa de que deveria ser equiparado o salário hoje dos aposentados com o teto com os salários dos associados também, por que não? Então, essa é uma discussão que a gente coloca muita importância para ele, na carreira também do docente. Outros pontos importantes que a gente põe aqui é sobre a moradia que hoje nós temos na universidade. O problema hoje de moradia na UNB está, de certo modo, periclitante, porque nós temos uma comissão que trabalha para ela, que vai se achar uma situação. Conclua, por favor. A nossa posição é de que essa moradia deve ser
paritária a todos os professores, ou seja, não existe quem tem mais direito, quem tem menos direito, quem tem mais tempo, menos tempo, professor mais novo, mais antigo, todos deveriam ter a mesma, vamos dizer, servir da mesma garantia, da mesma maneira, em condição ímpar, em condição igual. Muito obrigado. Boa tarde. A chapa Adumbi me representa, a chapa 2 está aqui representada pelo candidato a presidente e a primeira vice-presidente. Eu sou o professor Rafael Vilas Boas, cumprimento a todos que estão aqui presentes, professores, estudantes, técnicos e todos aqueles que forem ver esse debate editado, que vai ser postado no site da Adumbi. Também aos nossos professores, né, da chapa 1, acho que vai ser uma oportunidade única de 4 debates em que nós vamos poder aprofundar uma série de temas que dizem respeito à nossa categoria, mas para além dela, a toda a comunidade acadêmica e a relação entre a universidade e o Distrito Federal em torno, a relação entre universidade e sociedade. Eu devo começar dizendo que o que me inspira pessoalmente a pleitear, junto a essa chapa, uma candidatura e uma posição na diretoria da Adumbi é uma cultura de participação democrática e coletiva que desde esse campus, que é um campus novo, se instaurou e que todos os professores, nós somos 100 daqui, que são aqui recebidos, eu fui recebido pela gestão da direção do professor Marcelo Bezerril e professor João Luiz Derraé, foram estimulados a se envolver não apenas no ensino, na pesquisa e na extensão, mas também na gestão. Está aqui presente o professor Marcelo Bezerril, e desde a gestão do professor Marcelo eu me envolvi em comissões, fui convidado a me envolver na comissão do projeto político-pedagógico institucional da FUP, e por meio dela tomei contato com o que eu não conhecia, embora já conhecesse bastante desde a época de estudante, do projeto original da UNB, né? E é bastante surpreendente a diferença entre o que a UNB prometia ser e o que a UNB se tornou, sobretudo depois de 20 anos de ditadura militar. E é muito entusiasmante a vida nesse campus, porque há uma tentativa de recuperação de uma série de princípios daquele projeto original da Universidade de Brasília, da organização de colegiados por áreas, acima dos fóruns de cursos, dos departamentos, e sobretudo dessa cultura de trabalho coletivo. Isso também inspira a nossa chapa, então nós dois aqui representando, estamos à frente de um trabalho coletivo que envolve cerca de 100 professores. Dos 10 integrantes, somos 8 doutores, 7 integrantes de programas de pós-graduação, 6 entraram entre 2008 e 2011, e entramos convivendo com diretorias do nosso sindicato, a Adumbi, que careciam muito de formas de diálogo efetivo com o segmento e que pudessem representar as diversas pautas da nossa categoria. Entramos, creio que todos nessa leva, orgulhosos por tomar parte de um corpo docente como o da Universidade de Brasília. Entretanto, progressivamente há um processo de frustração com as condições de trabalho que nós nos deparamos, que tem a ver com as condições logísticas, de infraestrutura, as condições de sobrecarga em função de nós sermos obrigados a concorrer por editais com nossos colegas por verbas para fazer o nosso trabalho de pesquisa, de extensão, ter que gerenciar esses projetos, administrar, prestar conta, sem ter uma equipe efetiva de apoio. Nos sentimos, nos últimos momentos, embates de greves nacionais absolutamente carentes de elaboração política por parte das diretorias e das diretorias da Adumbi e também carentes da representação que a diretoria tem que fazer frente aos conselhos da universidade, como o Consune e o CAD. Então é um grupo majoritariamente novo, porém bastante inspirado no projeto original da Universidade de Brasília e ciente da responsabilidade de um sindicato que tem 35 anos e um peso enorme dentro da vida política, acadêmica e cultural do Distrito Federal. Eu só complementar, né, no sentido de que a minha presença é também pelo ânimo, né, que esses professores que participaram intensamente do comando de greve de 2012 aprenderam e aprendemos sobre a luta política sindical da Universidade de Brasília. E, sobretudo, né, no fortalecimento do Sindicato Nacional, que faz 31 anos, e que, na verdade, se constitui nessa cultura de construção coletiva, que eu acho que essa é a afirmação da nossa chapa. Na segunda etapa agora do nosso debate,
O candidato pergunta ao candidato, seguindo o sorteio inicial. Então, o candidato da chapa 1, Vadim Esqui, pergunta ao candidato Rafael Vilas Boas. Uma pergunta de 1 minuto e 3 minutos para a resposta. Professor Vadim, por favor. Ok. Vamos dizer, um dos assuntos mais polêmicos hoje que existe na universidade é o assunto da moradia. O cobertor ficou um pouco curto. Eu acho que em menos de 8 anos nós praticamente dobramos o número de professores e a nossa carteira interna, ou seja, de professores ocupantes e uma carteira externa que nós temos, ela não supre isso hoje. E a universidade está tentando resolver esse problema de uma maneira que é muito complexa. Nós admitimos ela ser de extrema complexidade. Então eu gostaria de saber dos candidatos da Chapa 2 a posição que a Chapa 2 tem em relação a esse problema complexo da moradia. Com a palavra, professor Rafael, por 3 minutos. Agradeço pela pergunta, professor Vadim. Nós temos na chapa, um dos integrantes, nosso secretário-geral, Roberto Menezes, fez parte da comissão da moradia, que foi uma comissão decidida no contexto de greve, no momento em que nós entendíamos que deveríamos debater não apenas o tema salarial, mas também as condições de vida e qualidade de vida do segmento. Essa comissão teve uma audiência pública. Também está aqui presente, inclusive, o professor Cristiano, que é apoiador da chapa, que também fez parte dessa comissão, e nela eles puderam levantar, em 15 reuniões, uma série de valiosos dados a respeito da situação da moradia na UNB. Nós temos hoje, efetivamente, um quantitativo de professores muito maior do que a quantidade de imóveis. Os imóveis da Universidade de Brasília foram disponibilizados na fase inicial da universidade como um elemento atrativo para que professores de fora viessem morar em Brasília e numa cidade de padrão de renda alta tivessem condições de moradia adequada. Hoje há uma polêmica instaurada em torno disso em função de qual é a destinação do patrimônio da Universidade de Brasília, a que ele deve servir. Pelos dados levantados, cerca de 2/3 dos professores não pretendem pleitear moradia, ou porque já tem moradia própria, ou tem outras formas de vida dentro do Distrito Federal, mas há 1/3 de professores que pleiteiam. A gente tem uma fila de mais de 600 nomes pleiteando apartamento funcional. E desse contingente nós temos decisões a serem tomadas. Cabe dizer que todo esse esforço feito para a primeira audiência pública foi empenhado pelo grupo que na época se organizou em torno da greve, que não estava na diretoria da DUMB, que conseguiu fazer uma primeira audiência e levantaram sugestões, medidas de curto prazo, medidas de médio prazo e medidas de longo prazo, né? Medidas de curto prazo seriam necessárias como a implementação da Resolução 30/2004, mediante que define padrões e regras para a política de moradia. Aquilo, pelo nosso entender, já resolveria uma série de problemas e incongruências que hoje existem e que não são devidamente reguladas pela reitoria. Nós entendemos que não é o sindicato que define a política, evidentemente são os conselhos da universidade. O nosso papel como sindicato é abrir de maneira mais ampla possível o debate, ouvindo aqueles que moram há muito tempo, aqueles que pretendem morar, aqueles que moram há pouco tempo, aqueles que não pretendem morar e que têm opiniões a dar sobre o patrimônio da Universidade de Brasília, para que nós possamos, como sindicato, levar um encaminhamento para o Conselho de Administração, para que haja uma segunda audiência pública e daí deliberações efetivas em torno do tema. Professor Vadim, a gente leu com toda atenção o programa da Chapa 1, e a pergunta é em torno da concepção de sindicato, né? Que concepção vai reger a dinâmica da diretoria da DUMB e do sindicato como um todo, caso vocês sejam eleitos. Há 2 pontos que nos chamaram bastante atenção. O primeiro é o ponto 4, colaborar na viabilização da execução de projetos de pesquisa com auxílio da FUB e das fundações de apoio, que deixa uma ambiguidade porque não fica claro se a DUMB pretende, com isso, se vincular a uma dinâmica de agência de fomento e que relação a DUMB pretende ter, considerando a autonomia defendida pelo próprio programa, em relação às fundações e à administração da universidade. O ponto 5º, também investir na ampliação de convênios e na diminuição do percentual pago para assistência de saúde. Nessa perspectiva de concepção de sindicato,
Qual é a perspectiva? É a de continuismo com as 3 gestões anteriores que reduziram o sindicato a uma dimensão precária de prestação de serviço, com esvaziamento político do sindicato, ou há uma outra perspectiva que não ficou clara pelos pontos aqui abordados? Com a palavra por 3 minutos, professor Vadinho. Tá ok, vou iniciar aqui. Vou passar ao professor Virgílio também, expressar a opinião, que eu acho que é importante. A nossa chapa não é só uma pessoa ou um representante, eu dentro da chapa fui escolhido. Então, a nossa colocação em relação, por exemplo, ao ponto 4 que você coloca, viabilidade de execução de projetos de pesquisa com auxílio da FUB e das instituições de apoio. O que acontece às vezes, muitos professores têm ideias, têm projetos, querem desenvolver um determinado projeto, que é muito importante, tanto para a universidade quanto para a sociedade, e ele não vê perspectiva de como fazer isso. A nossa função vai ser de auxiliar que esse professor tenha os caminhos todos e a viabilidade, que ele possa ir, não só junto ao FUNB, mas com outras fundações de apoio, que esse pleito dele seja bem colocado. Às vezes a pessoa tem um projeto ótimo, mas ela não consegue escrever direito o projeto, ela não consegue colocar os objetivos dela da maneira que devem ser colocados, às vezes não está de acordo com o que a própria sociedade pede. A fundação tende a fazer, a nossa função dentro da ADOMB será de realmente botar algum tipo de auxílio, não só, vamos dizer, jurídico, mas também um auxílio dentro das possibilidades, que às vezes o professor é muito novo, mas tem uma ideia, mas ele não sabe como fazer isso. Então a nossa função não é ser uma ação de fomento, mas auxiliar o professor que possa ter o seu pleito garantido com entendido, vamos dizer assim, pelas instituições de fomento. Boa tarde a todos. Agradecer a presença de todos os colegas. Alguns eu conheço já da própria UNB, outros eu tive a oportunidade de trabalhar já até muito tempo com a professora Maria Luísa, já há quase 20 anos, na Secretaria de Administração do Distrito Federal. Eu acredito que a nossa chapa vai trabalhar não em função de representação, de continuidade ou de negação às gestões anteriores, mas de projetos que contemplem a categoria como um todo. E lembrando que o sindicato somos todos nós. Ele evolui da forma como os colegas participam. Então, desde os debates, como nós temos aqui, até nas reuniões da associação e por aí vai. Então, há pontos que nós pretendemos defender. A manutenção da URP é um deles. Acredito que a maioria aqui seja a favor. A questão da consulta eletrônica, eu acredito aqui que uma boa parte seja a favor do uso, claro, desde que debatido intensamente com a categoria a forma, o que será discutido, o que será eventualmente votado. Então, isso tudo vai ser uma construção com todos os colegas, não de um pequeno número. Agora nós vamos às perguntas dos eleitores. É importante ressaltar que serão 3 perguntas para cada candidato. Nessa hora a gente vai fazer a ordem inversa. Então, como o professor Vadinho respondeu e perguntou primeiro, quem agora responde é o professor Rafael. E eu vou fazer o sorteio das perguntas para chapa 2. Ok, a primeira pergunta foi feita pela Ana Reis, lotada na TFIF, e ela pergunta, professor Rafael, como a chapa 2 avalia a proposta da chapa 1 de resolver o problema da moradia através de cooperativismo? 3 minutos para a resposta, professor, com a palavra. Em primeiro lugar, a ideia de cooperativa, ela já existiu, é uma ideia que gera bastante problemas, porque, primeiro, a cooperativa não é uma demanda sindical, a gente entende, porque não é uma demanda ampla da categoria. Como eu disse, na audiência pública, foi identificado que 2/3 do segmento docente não pleiteia a moradia. Além disso, isso implicaria numa série de procedimentos como a doação, vamos dizer, do governo federal para a FUB, da FUB para o sindicato dos imóveis, dos terrenos, para que pudessem ser construídos imóveis. Então, a gestão disso é algo que nós entendemos que não
implica diretamente numa dinâmica do sindicato. Em segundo lugar, isso é uma solução de longo prazo, longuíssimo prazo. Não é uma solução colocada para uma gestão que vai gerir a diretoria em 2 anos. É um processo que não apresenta soluções nem de curto, nem de médio prazo. E nós entendemos que há uma série de questões que devem ser definidas já no próximo ano para resolver uma série de irregularidades e para efetivamente construir uma política de moradia da Universidade de Brasília, e nós achamos que o sindicato tem efetivamente um papel central. Por meio das suas estruturas, o Conselho de Representantes, as comissões que o sindicato pode criar para se dedicar exclusivamente a esse tema, as Assembleias Gerais para referendar a posição do sindicato, para que nós possamos levar a posição ao Conselho de Administração, ao Conselho Universitário, e que lá possamos exercer o papel de representação efetiva e vigorosa do segmento docente. Então nós achamos que é uma resposta que não se aplica efetivamente na vigência dos 2 anos da diretoria, que ambas as chapas estão pleiteando. Que não se entenda isso, né, de não atendimento a um grupo menor da categoria, muito menos uma perspectiva de imediatismo, mas uma ideia e uma proposta que politicamente, né, significa o sindicato ter sua marca de debate político e não de soluções de questões assistenciais, inclusive da moradia. A moradia é uma demanda, mas é uma demanda para ser construída coletivamente nas instâncias da administração da universidade, inclusive da administração do seu patrimônio. E é nesse campo que eu acho que a Chapa 2 quer qualificar esse debate. Tendo tempo, acho que cabe frisar qual é a nossa perspectiva para a política de moradia. Nós nos pautamos pelos princípios de isonomia, transparência e equidade. E, então pretendemos fazer uma ampla discussão, compartilhando as informações já levantadas e construir coletivamente a proposta de moradia durante os nossos 2 anos de representação na diretoria. A pergunta também é feita por Ana Reis, da TEFIF. Qual o diferencial da Chapa 2 em relação à Chapa 1, já que a Chapa 1 tem em sua composição componentes que foram das gestões anteriores e apoiadores da atual gestão? Uma palavra por 3 minutos, professor. Eu acho que é exatamente esse o ponto, né, que nos move aqui, no sentido de um debate sobre para que sindicato. E tomando, né, a genética da ADUNB, né, que nasceu na ditadura e nasceu exatamente fazendo a resistência à possibilidade de organização dos docentes como servidores públicos, a ADUNB tem nessa história, inclusive, o pioneirismo de ter sido uma das entidades que exatamente construiu a possibilidade do sindicato nacional, entendendo isso como uma luta nacional, uma luta de todos os professores do magistério superior. E nessa relação nós entendemos, né, que o papel da ADUNB é um papel de ir além do que está posto e instituído na própria UNB, dentro das suas contradições. E o que nós percebemos na relação entre Chapa 1 e Chapa 2, nessa permanência, né, de alguns membros, é que existe sim uma compreensão dessas últimas 3, né, gestões da ADUNB, essa compreensão mais assistencial, menos politizante, mais voltada, né, realmente a uma perspectiva de participação, mas não estimulando a participação, e nós vivemos isso muito bem na greve, e creio que a permanência, inclusive, aí nos estranha, né, na Chapa 1, de um membro, né, de uma outra entidade que se faz representar no Magistério Superior, que é o professor Remy, como representante do PROIFES, faz com que a gente se pergunte qual é, de fato, a ADUNB enquanto identidade da seção sindical do ANDE, Sindicato Nacional, e a relação dessa presença, né, de outra entidade que na nossa greve se fez, inclusive, como uma tentativa de substituição do sindicato que agora faz seus 33 anos de idade. Um outro ponto
é a questão da diferença de concepção de carreira. Nós somos filiados ao Andes e pretendemos nos manter filiados ao Andes, porque respeitamos o nosso sindicato nacional e nos compreendemos como uma seção local. O Andes defende a carreira única para o magistério superior. Então, a diferença é que não se trata exclusivamente de uma equiparação econômica com as carreiras da gestão do Executivo Federal. Não é meramente uma questão salarial, se trata de uma concepção de carreira em que a questão salarial está nela vinculada e pretendemos lutar por conquistas efetivas, a continuidade de conquistas efetivas, mas nós compreendemos que a nossa carreira tem o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão. E que carreiras como a da Embrapa, os profissionais eles recebem para produzir pesquisa e tem metas de produtividade que não cabem exclusivamente a profissionais que também devem atuar em âmbitos como gestão e ensino. Então há diferenças significativas entre as duas chapas que vão ser exploradas no decorrer dos debates. Concepção de sindicato e de democracia sindical da chapa 2 e no que ela se diferencia daquilo que propõe a chapa 1. Com a palavra por 3 minutos, professor. Nós pretendemos, caso sejamos eleitos, fortalecer os instrumentos representativos da categoria. São o Conselho de Representantes, dar força ao Conselho de Representantes, criar uma agenda de temas a serem abordados pelo Conselho de Representantes, se for necessário, constituir comissões de estudo e avaliação para aprofundamento de uma série de temas com os professores que entendem dos temas, e nós temos profissionais das diversas áreas. Pretendemos fortalecer a Assembleia como nossa instância máxima decisória, ao mesmo tempo incorporar e potencializar todas as formas de tecnologia de comunicação necessárias para que todos os nossos professores, sindicalizados ou não sindicalizados, tenham acesso a todas as informações que a categoria demanda discutir e, para além da categoria, a comunidade acadêmica. Nós entendemos que o sentido de democracia sindical tem a ver com a representação interna à categoria, da categoria com as demais categorias, com os espaços de representação nos conselhos superiores da UNB e mais. Nós estamos no Distrito Federal que tem uma entrada de 15% da oferta de ensino superior pública, que somos nós, a Universidade de Brasília. Fora isso, a gente tem todo o percentual para o ensino privado. Qual é a responsabilidade de um sindicato de 35 anos de existência em torno dessas discussões que dizem respeito ao conjunto do Distrito Federal em torno? Além disso, somos uma universidade de projeção não apenas regional, mas internacional. Nós estamos entre as 15 universidades da América Latina. Então, quais são as questões que dizem respeito ao nosso segmento que hoje carecem de elaboração? Então, todos esses temas, da moradia, da transparência, da assistência jurídica, nós estamos em um ano em que provavelmente o STF vai votar a questão da URP. A URP pode representar a manutenção de 26% sobre o nosso salário bruto ou a retirada. A Carmen Lúcia, a ministra do STF, está com o voto pronto para votar. Há uma série de possibilidades de ganho ou perda, sendo que a questão decisiva da URP é a autonomia que o reitor na época, o Ibanez, tinha para incorporar a URP ao salário de todos os professores mediante um processo que dizia respeito a um segmento específico. Em 2015, vence o acordo que não o nosso sindicato, mas o PROIPS fez, e nós poderíamos ter tido ganhos muito maiores na última greve nacional que nós fizemos, que foi muito forte, mas o PROIPS fechou um acordo com o governo que nos beneficia salarialmente, é um benefício real, portanto não há perspectiva nenhuma ao que nós vemos nas assembleias e tudo, de qualquer mobilização de greve esse ano, e estamos sendo beneficiados salarialmente, mas ano que vem, tudo que não foi contemplado nesse acordo vai se manifestar de novo no plano das nossas discussões, que são as condições de trabalho efetiva que nós não resolvemos, isso não foi negociado com o Ministério da Educação, sequer com o Ministério do Planejamento. Então vamos voltar a pautas que não são meramente ou exclusivamente salariais. Nesse momento, em 2015, nós precisaremos ter o sindicato forte, consolidado, democrático, representativo, para voltar a fazer discussões com ressonância para dentro da UNB e para toda a categoria de professores do ensino superior. Obrigado, professor. Vamos às perguntas para a chapa 1.
Primeira pergunta, professor. É do Cristiano Souza, lotado no Instituto de Humanas. Solicito à chapa 1 indicar quais foram as propostas sugeridas na audiência pública e no Conselho do CAD para uma nova política de moradia e por que vocês propõem como política as cooperativas. Por 3 minutos, com a palavra, professor. Por 3 minutos. Bom, nós vamos aqui comentar as propostas da nossa chapa. Nós entendemos que, e a pergunta é interessante, nós entendemos aqui que a nossa concepção em relação ao tema da moradia, que é um tema realmente complexo, é um tema que não vai se resumir a apenas este momento sindical, inclusive, muito menos a esse processo eleitoral. E, nesse sentido, nós entendemos que a DUMB deve, mesmo que seja 1/3 com as regras atuais, no futuro, com a modificação, pode haver um número maior de professores interessados em relação à questão da moradia, que a DUMB deve estar sempre presente, de maneira que possa auxiliar coletivamente a assistência jurídica. Então, há uma série de possibilidades. Cada um aqui, certamente, tem uma visão do que consideraria mais justa a política de moradia. Eu não sei se todos aqui têm imóvel próprio, se todos aqui moram com desconto de 20%, ou se tem o termo de ocupação. Então, não é um debate que vai se resumir apenas às audiências feitas nos últimos meses. Ele vai se prolongar. E o que a DUMB quer, exatamente com a participação mais ampla possível, é que se tenha uma posição que se garanta uma transição, e não que haja uma ruptura, como alguns segmentos dentro da universidade defendem, de que hoje pessoas que ocupam há X anos, e que, de um modo, talvez, num período de tempo que talvez não seja o mais adequado, por isso que é necessário reavaliar, se isso deveria ser aplicado. Então, quando nós tocamos na questão de auxiliar, eventualmente, cooperativas, quando nós tocamos na questão do amparo jurídico coletivo, em relação aos que têm hoje contratos com desconto de 20%, ou dos que têm termo de ocupação, é sim uma questão que a DUMB deve encaminhar, deve se posicionar a favor dos seus associados. Lembrando, o consenso, isso explicaria por que que não há, ou não houve, e certamente haverá nos próximos debates, um aprofundamento sobre esse tema. Lendo apenas a proposta da outra chapa, nós vemos ainda que há muito a debater, que não vai se resumir a 2 ou 3 a 4 linhas. Seria isso, então. Obrigado. Conclua, por favor. E só para rapidamente falar sobre a questão de cooperativas. A nossa proposta não é construir uma cooperativa dentro da DUMB. A nossa proposta é simplesmente auxiliar a quem quiser montar uma cooperativa dentre os nossos seguidores, dentro dos que são funcionários ligados à DUMB, que possam fazer isso. É uma coisa um pouco mais complexa que a gente pode, no futuro, melhorar essa explicação. Não. Obrigado, professor. A segunda pergunta. Patrícia Pinheiro, Departamento de Serviço Social. Professor Vadim, gostaria de saber qual é a luta sindical considerada a mais importante que sua diretoria, caso eleita, irá empenhar-se prioritariamente. Por 3 minutos, professor. A principal luta, eu acho que sempre vai ser, enquanto os professores forem colocados numa situação de segunda categoria salarial, vai ser o salário.
Eu acho que essa é a nossa principal luta. Eu acho que não é da minha chapa, não é da chapa 2, acho que é de todos nós, de todos os professores, que nós possamos ter a nossa, vamos dizer, dignidade resgatada. Não porque o salário, o poder do dinheiro, o poder de compra, o que a gente vai fazer, mas é simplesmente ter a dignidade de nós podermos fazer o que nós achamos que deve ser feito com as nossas pernas. Eu acho que quando o governo, às vezes, coloca penduricários, como nós conseguimos já retirar hoje em dia, nós tínhamos um contra-cheque, existiam 400 diferentes coisas que iam colocadas, que podiam ser retiradas a qualquer momento, como sendo só um implemento. E eu lembro que o salário era com menos de 10% do que era o nosso salário. Então hoje já existe uma colocação de que o salário é um pouco mais robusto do que era, ainda existem outros incentivos. Mas é importante que nós tenhamos. A função do professor, eu acho que merece um olhar muito mais especial em relação ao que ele é remunerado. Nós temos um trabalho muito grande para a sociedade. Hoje, mais do que nunca, a função do professor, não só em sala de aula, como desenvolvendo pesquisa, desenvolvendo extensão, que é o que nós fazemos na universidade, para um futuro melhor do nosso país, para um futuro melhor dos nossos alunos, para que nós possamos ter pessoas que adquiram conhecimento, que façam isso dignamente, nós temos que ter a nossa própria autonomia. E a nossa própria autonomia só vai se dar a partir do momento que nós somos bem remunerados, que nós temos um salário que nos atenda e que nós não precisamos ficar atrás de outras, vamos dizer, fontes ou de outras penduricários para que isso vá não prejudicar o nosso dia a dia, para que nós podemos ter força de nos dedicar sempre ao que nós temos que dedicar dentro da universidade e não distrações por fora dela. E além da questão salarial, condições de trabalho, que nós sabemos que ultrapassam muitas vezes a dedicação e esforço de um servidor, de um colegiado, de um departamento, às vezes de uma direção, né? Por isso que é necessária a união, né? Para que nós tenhamos também, né? Eu trabalho no chamado minhocão, né? Em que as condições não são boas, e há quantos anos se fala em uma reforma, né? Nós estamos aqui num prédio novo que apresenta, lamentavelmente, já sinais de declínio, não é? Isso ultrapassa muitas vezes o que um coordenador, um chefe de departamento, um diretor pode fazer. Então, por isso a questão da união, da participação, não só dentro da UNB, como às vezes até fora, junto ao próprio GDF ou a outros órgãos federais. Obrigado. Uma terceira pergunta feita pela Ana Reis, da TEFIF. Professor Vadim. Sua chapa se apresenta como um novo movimento de concepção sindical. Como isso é possível se parte de seus componentes foram diretores nas gestões anteriores e apoiadores da atual gestão? Bom, o que pode se chamar de moderno, uma gestão sindical moderna, não precisa ser necessariamente nova. Não é um novo modelo, mas uma versão moderna. O que a gente pode dizer de uma versão sindical é aquela que vai trabalhar em prol dos professores, em prol do nosso objetivo principal, colocar para os professores o que é importante, sem se envolver com, vamos dizer, outras funções que sejam externas à nossa colocação, que não tenham menor colocação dentro do próprio sindicato. Acho que o nosso sindicato é, antes de tudo, um representante do professor. A pessoa que senta na cadeira do presidência ou todos os outros aliados, ele está ali como um representante do que os associados querem e vão colocar. E eu acho que esse é o primeiro passo. O fundamental é o respeito ao associado e a palavra do associado dentro do sindicato. Eu acho que isso é fundamental para que isso leve qualquer tipo de organização de pessoas a determinadas funções e chegar às suas conclusões. Então, dentro do que existe nessas coisas, as gestões anteriores, as gestões que foram feitas, todas elas tiveram muitas coisas positivas e algumas coisas negativas. Não vamos dizer que fomos sempre uma pessoa que vai querer, como por exemplo a URP mantida, como o salário que foi negociado. Tudo são coisas positivas que a gente pode dizer que vão continuando. O que for positivo, eu acho que é importante continuar.
E o que for que tiver que se fazer mudança, faça-se mudança. E o importante é sempre seguir o rumo que a coisa vai acontecendo. E não necessariamente estancar em uma posição única de norte, vamos dizer assim, vendado. Porque o importante é que dentro de uma associação, essa associação seja dinâmica. E esse é o nosso ponto de vista. Bom, nós teríamos que ver, não é a questão de pessoas, mas sim de projetos. Então, eu já citei alguns aqui. Quer dizer, hoje há a possibilidade de continuar as obras da Casa do Professor e não acredito que as pessoas iriam se posicionar contra, porque agora é uma atual gestão que pretende retomar, ou contra, porque foi uma outra gestão há muitos anos que começou. Eu acho que tem que ser em relação a projetos. Nem sempre a execução sai da forma que se deseja, claro. Ninguém aqui vai ser contra a expansão da universidade, porque os prédios novos não satisfazem, em muitos momentos, as condições de trabalho. A ideia, a projeção é boa muitas vezes, mas a execução não. Isso não significa que nós tenhamos que nos posicionar de maneira dicotômica. A realidade nos propicia a oportunidade de ir lutando, batalhando pelo avanço de determinados projetos, de determinadas ideias. Pode ser que uma gestão não tenha sido tão rápida, ou não tenha tido o tino que todos esperavam. Não estou aqui fazendo referência a nenhuma gestão específica. Por isso a ideia de união, de participação. Obrigado. Agora, vou sortear 2 perguntas para as 2 chapas. E cada professor vai ter 3 minutos para a resposta. A primeira pergunta, do Cristiano Souza, do Instituto de Humanas. Solicito que cada uma das chapas avalie a atuação da atual diretoria da ADUNB em relação ao debate sobre moradia e como eles pretendem atuar nessa questão caso sejam eleitos. Com a palavra, o professor Vandinho, por 3 minutos. Eu acredito que a política de moradia da atual gestão da ADUNB deve ser avaliada por cada um dos associados. Nós vamos comentar a nossa proposta aqui. Nós não somos herdeiros de nenhuma gestão anterior da ADUNB. Qualquer ano, qualquer chapa. A eventual participação de pessoas, de colegas em chapas anteriores, a não ser que haja alguma crítica individual, eu não considero a princípio desabonadora. Nós vamos retomar 10, 12, 14, 16, 18, 20 anos. Depois vamos procurar pessoas que tiveram cargos comissionados na gestão universitária e começar a associar, e daí, enfim. Eu acredito que o debate deve se centrar nos pontos. E nesse sentido, a nossa proposta relativa à moradia já foi aqui citada, mais uma vez. Eu não acredito que seja necessário novamente comentar. Então eu agradeço. Colocando no ponto, eu acho que, como eu falei, toda gestão é uma questão viva. Ou seja, a chapa que está entrando agora, ela foi formada de uma maneira extremamente plural, de várias pessoas, como foi citado aqui, existem pessoas de vários tipos de segmento, de partidos, de pensamentos, de ideologia, e dentro dessa pluralidade a gente tem tentado construir uma colocação viável para que essa chapa venha. Em relação ao que vinha anteriormente ou foi colocado, isso nós não estamos levando em consideração, principalmente porque a nossa visão é daqui para o futuro. Tem mais 1 minuto, professor. Pode escorrer. Encerrou? Com a palavra, o professor Rafael, por 3 minutos. Os nossos, um integrante, Roberto Menezes, que está na comissão, e apoiadores que também participaram, nos trazem dados da comissão que são importantes socializar nesse momento de debate. Nós temos 425 apartamentos para professores e 250 apartamentos para técnicos administrativos. Ou seja, que ocupam hoje os imóveis por tempo de ocupação são cerca de 425.
isso tudo está regulado por essa resolução 30 de 2004. O maior impasse hoje colocado pela questão da moradia é um impasse, são duas questões centrais para a construção de uma nova política de moradia. Uma é a questão do tempo de ocupação. Então, tem propostas que giram em torno de 8 a 10 anos. E a questão das regras de transição, porque, evidentemente, quem ocupa há mais de 10 anos, como não havia uma política de moradia, a pessoa está lá, a família está lá, tem planos tem um projeto ali de vida empenhado, evidentemente as pessoas não querem sair. Então, há impasses nessa discussão. Nós, como sindicato, nós temos que atuar ouvindo a todos os sindicalizados e não sindicalizados da nossa categoria, entendendo o problema de todos e tentando fazer, primeiro, vigorar efetivamente as regras que estão colocadas, como foi colocado pela comissão, que a simples aplicação da Resolução 30 de 2004 já resolve uma série de problemas e irregularidades que já foram detectadas. E, além disso, aí sim, efetivamente, construir qual é a visão do segmento para esse enorme patrimônio, que nós somos, como FUB, detentores, ao que tudo indica, de maior parte do patrimônio de imóveis, ou seja, da Asa Norte ali, né? Quer dizer, não há outra instituição que tenha tantos imóveis como nós temos. O que fazer com esses imóveis? São imóveis que, de modo geral, estão degradados. A taxa, também uma informação que se tem, é que é consenso por parte dos que têm termo de ocupação que o valor está defasado, quer dizer, são 18 anos sem reajuste nas taxas. Então, em tese, 92% dos que moram por termo de ocupação pagam R$500 mais o condomínio, que é cerca de R$600. Então, há problemas de manutenção do patrimônio da Universidade de Brasília. Então, são questões que nós temos todo o interesse em aprofundar no levantamento de dados para subsidiar a categoria, para que ela possa decidir qual é a proposta que vai levar até as instâncias representativas máximas em que espaços em que essas decisões vão ser tomadas. Eu acho que Rafael foi bem completo, né, nessa resposta, né, e creio que esse é um ponto que parece aqui bem evidente, né, bastante sensível à categoria. Eu acho que nós temos que aprofundar e realmente fazer do sindicato esse instrumento de deliberação com base na consulta, na construção, no exame dos dados e na elaboração de novas propostas. A segunda pergunta comum é da Patrícia Pinheiro, do Departamento de Serviço Social. O que os senhores entendem por democracia sindical? Com a palavra, por 3 minutos, o professor Agir. Bom, o estímulo à participação dos associados, o estímulo, né, a que a DUMB cada vez mais possa representar todos os professores, né, como já dito aqui desde o início, é uma seção sindical que vai se fortalecer com a participação da categoria. Não é uma diretoria com uma dezena de nomes, né, que vai levar adiante a um projeto todo. Né? Se as reuniões, né, têm baixa participação, baixa adesão, né, é dever do sindicato buscar entender o porquê disso. Um sindicato não se faz sem a presença dos seus associados no cotidiano. Não é só simplesmente o desconto em folha, ou eventualmente pedir o acompanhamento de ações judiciais, é um processo mais amplo. Por isso que nós apontamos aqui, depois de discutir bastante com vários e vários colegas em toda a universidade, 22 pontos, eram até muito mais, mas nós tivemos aqui, senão uma pauta também, que poderia ser diluída em função do tamanho. Então, são essas 22 razões que nós encontramos aqui para que a DUMB se manifeste para os associados. Naturalmente que isso aqui vai ser, claro, com a participação, com o debate, tudo isso aqui pode ser, digamos, aprimorado, transformado, não é isso? Tá? Então, há várias formas aqui, os colegas vão sugerindo, à medida, enfim, que as pessoas vão tomando contato, vão, inclusive, criticando. Isso é um modo
de aperfeiçoar o processo democrático, inclusive, né? E as perguntas aqui contribuem bastante para isso. Eu gostaria até de agradecer a todos, né, que tiveram o interesse de perguntar. É isso, né? Tem de haver a participação, né? Senão o projeto sindical, o projeto de representação universal de uma categoria que não só nos últimos 12, podemos ir 20, 30 anos, né, vem cada vez mais sendo desprestigiada pelo governo. Às vezes um determinado ministro, até um determinado presidente no momento, mas de um modo geral, e nem por isso nós vamos ficar olhando para o passado. Há 20 anos era assim, ou há 30 anos era assim, há 10 anos, há 8, há 12. Né? 2015 vai ser um ano difícil, não só para a categoria dos professores, mas para todo o serviço público federal. E nós precisamos saber como nós vamos nos posicionar diante disso. 2015 o governo já sinaliza. Então nós temos que estar preparados. E daí a necessidade de união, né, para que nós possamos enfrentar um governo em 2015, caso ele atente ainda mais contra os nossos direitos. Obrigado. Obrigado, professor. A palavra por 3 minutos, professor Rafael. Nós vivemos um processo que nos levou à constituição dessa chapa de carência exatamente da democracia sindical, de não ter, nos últimos anos, o respeito das direções da DUMB pelas propostas, sugestões, pelas elaborações feitas pelos integrantes da nossa categoria que procuravam os espaços para se manifestar e construir coletivamente o rumo para as nossas demandas. Então nós entendemos por democracia sindical, primeiro, a atenção da direção do sindicato para ouvir todos os aspectos e todas as posições da nossa categoria. Nos devidos lugares, espaços que nós já temos regulados pelo nosso regimento, né? Pelo regimento da DUMB, Seção Sindical do Andes, né? O Conselho de Representantes, a Assembleia. Entendemos que devemos elaborar a diretoria, mas também convidando a todos, sobre os diversos pontos que foram aqui colocados pelo programa, da precarização das condições de trabalho, da questão da carreira. Entendemos que o salário é um elemento fundamental da discussão da carreira. Evidentemente, ao discutirmos a consolidação de uma carreira, também vamos discutir a consolidação de um patamar de avanço salarial progressivo, que é o que hoje não existe e que nos obriga, de tempo em tempo, a retornar à mesma pauta, exatamente por não termos uma carreira consolidada. Democracia sindical significa também abrir a casa do professor para que ela possa ser utilizada por todos os professores quando quiserem fazer debates, lançar seus livros, exibir e discutir seus filmes, fazer atividades culturais diversas. Democracia sindical significa promover uma vida acadêmica, política e cultural entre o segmento e do segmento com toda a comunidade acadêmica. Democracia sindical também significa representar efetivamente o nosso segmento nos conselhos superiores da Universidade de Brasília, algo que a gente avalia constatando efetivamente uma carência da voz da diretoria da DUMB nas últimas gestões. Eu fui representante dos estudantes no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, quando estudava na Universidade de Brasília. Então é algo que eu e parte da diretoria já fez e faz com bastante frequência, a representação nos diversos espaços. É isso que nós pretendemos fazer, levarmos adiante o que está anunciado no regimento e que nós hoje sentimos falta. Eu queria só também complementar apenas, chamando a nossa herança política que está consignada, como eu disse, na origem da própria DUMB, na sua dimensão sindical e na sua dimensão de seção sindical do Sindicato Nacional Andes. E isso significa que nós temos uma especificidade rara, e politicamente bastante específica, eu diria, até redundante, é de que nossa contribuição é voluntária. Ela é voluntária e ela é generosa, porque quando fazemos assembleia, não distinguimos quem é sindicalizado e quem não é sindicalizado. Obrigado, então, professor. esse é um ponto que vale a pena estar sendo lembrado aqui. Chegamos ao fim do debate. Cada candidato terá 3 minutos para as considerações finais. Mais uma vez, a ordem da palavra se inverte.
Então, o primeiro a fazer suas considerações finais será o professor Rafael. Professor Rafael, 3 minutos. Com a palavra, por 3 minutos, professor. Nós agradecemos a presença de todos, as perguntas, a quem verá o debate por meio eletrônico, digital, na internet. Convidamos para os próximos debates e gostaríamos de frisar que vamos lutar por melhores condições de pesquisa também. Vamos lutar junto à FAPDF para que haja maior percentual do orçamento do Distrito Federal destinado à pesquisa e maior desburocratização para que nós possamos acessar o financiamento, o recurso necessário à execução de nossos projetos. São Paulo tem a FAPESP, o Rio de Janeiro a FAPERJ, Minas Gerais tem a FAPEMIG, né? São órgãos fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa das universidades. A FAPDF tem sido, historicamente, um espaço de muitos problemas internos, problemas de corrupção, e nós pretendemos, como sindicato, nos colocar à disposição para fortalecer tanto o recurso disponibilizado, aportado para a FAPDF, como o gerenciamento desse recurso, para que nós possamos ter melhores condições de pesquisa, isso como parte de uma pauta de melhores condições de trabalho. Vamos tentar democratizar a assessoria jurídica, levando-a também, por meio de plantões, para os campi avançados. Aumentar a quantidade de tempos, dias e carga horária da disponibilidade da assessoria jurídica, acompanhar a execução desses processos de maneira efetiva. Como eu disse, pretendemos abrir a casa do professor para que todos se sintam representados e dispostos a utilizar aquele espaço como seu. E pretendemos, a gente compreende que a questão da autonomia é fundamental, autonomia em relação a partidos, autonomia em relação a instâncias de representação política da universidade, e que a discussão da carreira e salário tem que ser vista dentro da discussão da luta por autonomia da universidade pública brasileira, porque cabe ao sindicato também, junto ao Sindicato Nacional, fortalecer um projeto de universidade pública para esse país. É isso que nos inspira, é a luta histórica da Universidade de Brasília, que sempre esteve envolvida com as pautas locais, nacionais e do segmento interno, visando também garantir melhores condições efetivas de trabalho para todos nós. Nós queremos também já praticar, né, o sentido de que o Andes esteja presente aqui em Planaltina, com os boletins que, em geral, ficam lá no Darcy Ribeiro, e que, nesse momento, a gente quer exatamente socializar com os companheiros aqui, professores do campus de Planaltina, e chamá-los ao voto dia 21 e 22 de maio, porque sim estamos dispostos a que, de fato, a DUMBE represente todos os professores e, mais que todos os professores, um projeto de universidade pública, democrática, realmente comprometida com os problemas do DF, da região do entorno do DF, a chamada RID, do Brasil, e, quem sabe, levando a pesquisa a problemas que possam interessar, de fato, a humanidade, sobretudo a América Latina. Obrigado, professora. Com a palavra por 3 minutos, professor Vadim. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui ao campus de Planaltina. Para mim é especial verificar essa expansão da universidade. Eu, como ex-aluno da universidade, envolvido com a universidade, mesmo antes de entrar na universidade, ver a Universidade de Brasília crescendo, ver prosperando, os campos se abrindo e, principalmente, democratizando o ensino. Isso é o mais importante, não colocando ele só num centro como é o nosso Asa Norte, o plano piloto. Eu acho que é importante cada vez mais esses campos se espalharem, os campos serem abertos e haver. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho estar aqui hoje. Agradeço a participação de todos vocês. Pois bem, nós da Chapa 1 estamos aqui de uma maneira principalmente plural. Quando se fala em democracia, infelizmente eu não tive tempo de falar, democracia sindical principalmente é você não ter restrição, você não ter preconceito, você não ter nenhum tipo de colocação e uma diferenciação. E é isso que a nossa chapa procura fazer. Ela acata todas as vozes, ela acata todas as propostas. Por isso que nós temos 22 propostas, porque eram tantas propostas e dentro dos nossos apoiadores, dos nossos membros, foi muito difícil fazer menos que isso. E essa colocação do que é, vou dizer, a nossa proposta, a proposta é uma proposta estendida a todos vocês.
quando colocamos proposta ali, são coisas que pensamos que são valores que devem ser debatidos e colocados, que a nossa, vamos dizer assim, nosso grupo de pessoas acha que deve ser. Mas isso não é uma verdade. Isso é o que nós colocamos e que depende de vocês, a participação e a incorporação de dados que às vezes a nossa visão passa despercebida. Então é importante que dentro dessa democratização todos participem, todos tenham essa visão, todos possam verificar e principalmente, como disse o colega Rafael, abrir a nossa DUMB a essa participação. Eu, como músico, eu gosto que a nossa arte seja sempre difundida. É importante terem apresentações aqui, apresentações lá, colocar isso um pouco mais, porque eu acho que é muito árido, às vezes, a gente ficar só colocado dentro da sala de aula. É importante também que os professores, que a nossa associação promova determinadas colocações para que o professor se sinta um pouco mais relaxado e tenha essa conduta, não só da luta pelo trabalho, mas também das condições de trabalho. Eu acho que a condição também psíquica e você ter esse relaxamento é importante, sair um pouco da rotina. Bom, agradecer a presença de todos, uma satisfação grande, né, estar aqui. Estava comentando antes do debate começar, né, Planaltino, inclusive, abrigava, né, um dos líderes políticos, né, que mais sofreu durante a ditadura e que ainda hoje está vivo, Alencar Furtado. Então, a Planaltino sempre me traz essa ideia, né, da valorização da política na construção de algo universal. Obrigado. Chegamos ao fim do debate. Agradeço a todos a participação e lembro que o próximo debate será realizado na Faculdade do Gama, na UNB do Gama, no dia 12 de maio, às 11 horas. Boa tarde a todos, muito obrigado.